Mas nós temos algumas orientações que a Bíblia nos dá. Eu Até quero porque... justamente... mas outra coisa que eu quero te falar, porque isso também vai entrar numa situação que entra na doutrina da predestinação, entra na doutrina... Não, mas se a pessoa não for salva, é porque ela realmente não era salva. Olha só. Outra situação. Se ela não foi escolhida, outra situação. Por exemplo, nós somos salvos pela graça, não é pelo nosso esforço. Então, olha só que quantas coisas, quantas margens aí nós temos. Então, aí eu acho que é muito importante essa hermenêutica e essa exegese. Justamente eu queria entrar nesse ponto, porque quando o pastor lá, que é um escatologista, ele disse que a pessoa, mesmo sendo salva, ela não participaria do arrebatamento como se o arrebatamento fosse um prêmio para o salvo que tivesse com a vida ok, mas aquele que não tivesse com a vida ok, mesmo sendo salvo, não participaria do arrebatamento. Eu achei um pouco incoerente, ainda que eu entendi o que ele quis dizer. Ele, na verdade, não necessariamente... ficou um pouquinho, mas agora pode ir. A pessoa iria ser arrebatada. Então, o ponto de vista dele está correto, de dizer que não só pelo fato da pessoa um dia ter recebido Jesus, se acontecer o arrebatamento, necessariamente ele vai ser arrebatado. É claro que isso é uma questão toda divina. Isso é um requisito todo divino. Mas nós precisamos ir para algumas passagens bíblicas e tentar dar luz para essa questão que Jesus enfatizou da vigilância e da questão de não estarmos no estado de dormência espiritual. Por isso que a importância de nós pontuarmos essa questão do arrebatamento, ele ter um enfoque que ele pode ser iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. Então, nós temos que estar preparados. Agora, você colocou uma questão muito importante, que é o seguinte: existe, por exemplo, a questão da doutrina uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina, no meu ponto de vista, ela é muito perigosa e, com todo respeito até às pessoas que pregam diferente, eu acho que ela não tem embasamento bíblico, porque ela não é bíblica, ela não tem respaldo bíblico. Então, o que eu queria enfatizar aqui nessa mensagem é que nós temos duas entradas para a salvação, para a vida eterna, para a ressurreição. A primeira entrada é a morte natural. Se nós temos Cristo no nosso coração e nós estamos procurando andar na luz como Ele está na luz, a Bíblia fala que se nós morrermos em Cristo, com Jesus no nosso coração, nós seremos salvos. E a outra forma de adentrarmos na ressurreição, na vida eterna, é o arrebatamento, que Paulo fala que no abrir de olhos nós seremos transformados e que nem todos dormiremos. Dormir aí, como nós já falamos, é um eufemismo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que nem todos morreremos. Então, na verdade, isso é uma segunda maneira de nós entrarmos na eternidade, pelo arrebatamento. Inclusive, existem aqueles que dizem a questão do sono da alma, que nós não vamos entrar nessa questão aqui, que quando fala que dormir é como se a alma entrasse num estado de sono. Isso também, no meu ponto de vista, não tem respaldo bíblico. Existem algumas religiões que ensinam isso. Mas, na verdade, quando Paulo diz eu prefiro partir e estar com Cristo, mostra claramente que esse ensino de sono da alma, ele não é um ensino bíblico. Isso fala lá em Lucas 16 também, sobre a parábola lá do rico e do Lázaro. Então, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas só dando a entender que existem essas duas maneiras de nós entrarmos na eternidade. E se nós lermos alguns textos, essa questão da nossa vida em Cristo, se morrermos com Cristo e do arrebatamento, elas são inseparáveis. A gente não pode separar a questão de morrer em Cristo e a questão do arrebatamento. O mesmo cuidado que eu penso que eu tenho que ter na minha caminhada cristã, caso a pessoa morra
e ela tem que estar num estado espiritual bem com Deus, esse mesmo cuidado eu creio que vale para a questão do arrebatamento. Então, existem alguns textos que eu queria compartilhar para que a gente pudesse embasar essa pergunta, quem que vai ser arrebatado. 1 João 3, do 2 ao 10, tem um trecho que, como eu disse, do mesmo entendimento sobre a vida cristã, caso algum cristão morra, e o arrebatamento, eu creio que está dentro do mesmo ponto de vista. 1 João, capítulo 3, versículo 2 ao 10, a epístola de João, João diz o seguinte, e João está falando até sobre o fim dos tempos aqui. Ó. No versículo 3, ele fala sobre aquele que tem a esperança da vinda de Cristo, a si mesmo se purifica. Nós falamos sobre esse texto. E fala o seguinte, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, no versículo 4, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aí ele continua dizendo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, o que nós entendemos aqui? Que se uma pessoa que se diz cristã e vive na prática do pecado, isso é uma coisa que vai, como que se diz, no contexto de vida cristã, dificilmente uma pessoa que se diz cristã, que nasceu de novo, que recebeu Jesus, mas se ela vive na prática do pecado, ela não pode, como diz a epístola de João aqui, ela não pode estar, como que fala, gozando de uma vida espiritual correta. Então, João diz que todo aquele que vive na prática do pecado, ele não é de Deus. Então, existe uma diferença entre nós estarmos sujeitos ao pecado e nós vivemos na prática do pecado. Então, uma pessoa que está na prática do pecado, tendo o pecado como uma coisa, não uma coisa que acontece de vez em quando, pontual, mas uma coisa como o próprio versículo que nós lemos, diz prática, uma coisa que é habitual, que é uma prática. A pessoa que vive na prática do pecado, eu creio que da mesma forma que nós podemos fazer esse tipo de colocação em relação à vida cristã, em relação à morte de um cristão, nós podemos fazer em relação ao arrebatamento também. Porque quando Jesus usa as terminologias que nós não podemos estar num estado de dormência espiritual, eu queria até ler um texto em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25 e capítulo 24, que são dois textos muito importantes para a gente pontuar essa questão de quem vai ser arrebatado, porque aí nós precisamos ir para as Escrituras, e como você disse, Gilberto, a gente precisa de ter um entendimento bíblico, porque se uma pessoa se diz cristã, ela vai na igreja, mas vive na prática do pecado, certamente, se acontecer o arrebatamento, eu creio que se ela não tiver um momento de arrependimento, um momento de contrição, de quebrantamento e de humilhação, e se acontecer o arrebatamento e ela está na prática do pecado, o pecado faz parte da vida dela, provavelmente ela não vai ser arrebatada, pelo que a Bíblia ensina. E aqui, em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre a parábola da figueira e ele cita sobre a importância da vigilância. E é interessante que Jesus ele não só fala sobre a questão do pecado, mas ele fala de situações também onde a pessoa pode estar envolvida num estilo de vida
onde o esfriamento espiritual passou a ser uma rotina na vida dela. E Jesus, então, adverte, no versículo 38 do capítulo 24 de Mateus, dizendo o seguinte, no 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos. Então, Jesus faz um comparativo com uma vida espiritual relapsa, com um estado espiritual de dormência espiritual, onde a pessoa não tem mais sensibilidade espiritual. Então, não é só a questão de uma vida de pecado, mas uma vida espiritual onde a pessoa se encontra morna. Como lá em Apocalipse, Jesus disse que está a ponto de vomitar da sua boca um morno. Aquela pessoa que está dormindo espiritualmente. E é interessante, porque quando Jesus faz essa comparação aqui com a época de Noé, a época de Noé foi uma época de muita violência. Em Gênesis capítulo 6, narra que havia muita violência na face da terra, ao ponto de Deus ter se arrependido de ter criado a raça humana. Só que Jesus aqui, ele faz menção não ao fato do pecado, da devassidão moral que existia, tanto em Sodoma e Gomorra, quando ele fala de Ló, e também em relação a Noé, mas ele fala do esfriamento espiritual e da indiferença dessas pessoas. Porque você imagina uma arca que tinha as proporções de um transatlântico, em termos de tamanho, e vários animais entrando naquela arca, em fila. Talvez aquilo tenha durado dias. E as pessoas estavam tão envolvidas com o dia a dia, tão indiferentes às coisas espirituais, que elas ficaram como que inertes, num estado de sonolência, de apatia tão grande, que o fato daqueles animais, imagine você ver um desfile de animal, que é uma coisa bem sobrenatural. Elefante, girafa, hipopótamo, leão, tudo entrando numa arca. E aquele povo estava mergulhado num estado de apatia espiritual tão grande, que Jesus fala que eles não perceberam, mesmo quando tudo isso aconteceu. Olha, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Então, o que eu percebo? Que Jesus, ele fala, por exemplo, também aqui no versículo, ele conta, continuando mesmo esse contexto aqui que ele fala da época de Noé,